Eu quero te explicar o que leva uma grande parte dos brasileiros a preferirem vinho tinto com alto teor alcoólico. Um dos motivos é a percepção do corpo do vinho. O que é o corpo do vinho? O corpo do vinho é o quanto ele enche a boca, a sua textura, a sua densidade, o seu peso na língua. Imagine só, vamos comparar. O leite tem mais corpo que o suco de laranja, que por sinal tem mais corpo do que um copo de água. Então essa é a noção de corpo. E o álcool colabora para aumentar a percepção de corpo do vinho. Então imaginemos só um vinho que é produzido numa região de clima quente. Você tem aí, as uvas maturam bastante, você vai ter um vinho com teor alcoólico, por exemplo, de 14% de álcool, que vai colaborar para um bom corpo. Mas veja só, além do álcool 14%, há outro efeito que vem no pacote do clima quente, que são os taninos, que estamos falando de vinho tinto, os taninos ficarão macios e sedosos. Então você vai ter uvas plenamente maduras que vão transferir notas de frutas vermelhas ou negras muito maduras. E com esse teor alcoólico de 14, vai dar uma falsa percepção de dulçor. O vinho é seco, porque você vai ter muito aroma de fruta madura, mas o teor alcoólico que dá essa falsa percepção de um dulçor. Você pode ter taninos muito macios e esse corpo, essa sensação de corpo do vinho que vai encher toda a sua boca. E isso encanta os brasileiros. Enfim, não existe um teor alcoólico que você possa afirmar um vinho com X% de álcool é um vinho de ótima qualidade. Isto não existe. O importante é que o álcool, independente do seu teor, esteja em perfeito equilíbrio com os demais elementos do vinho. Por exemplo, no vinho tinto, com a acidez, com os taninos, com a estrutura de fruta e também com o seu corpo e com o seu final, que é o quanto o sabor permanece na sua boca. É esse conjunto harmonioso que é uma garantia de um vinho de alta qualidade. Por exemplo, um vinho branco deve ter um teor alcoólico mais ou menos entre 11 até 12,5%, 13%. Nesta faixa, você tem que o álcool vai ajudar a preservar a acidez e o frescor do vinho. Todavia, se você tem um vinho branco com alto teor alcoólico, você vai ter uma acidez comprometida. Lembrando que vinho branco não tem tanino, logo a riqueza do vinho branco está no seu frescor. Um vinho branco com alto teor alcoólico, como eu disse, pode ficar com seu frescor comprometido. Por outro lado, vinhos tintos podem ter 14% mais de álcool, desde que esse álcool esteja perfeitamente integrado em harmonia com os demais elementos. Mas vinhos tintos com 12, 13,5% de álcool em perfeito equilíbrio são chamados de vinhos mais elegantes, porque têm um maior frescor.